Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e ao mundo inteiro, que Deus nos abençoe a todos. Estamos de volta com o poder sobrenatural da fé, na verdade um plantão, né? Trazendo a palavra que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que muda a vida das pessoas. Graças a Deus nós temos mostrado os frutos, as mudanças, as transformações de vidas. Você precisa também ter a sua vida mudada, transformada. Por isso convidamos você, estamos nos aproximando do final de semana e sábado, logo pela manhã, estaremos fazendo a imposição de mãos ali em Santo Amaro, né? Em Santo Amaro, a partir das 7 da manhã, impondo as mãos, e às 9 da manhã ministrando, serão 2 horas antes. E às 3 da tarde, impondo as mãos no Braz, e às 18 horas, a ministração. E no Braz será especial, né? Nesse sábado também, porque eu farei a imposição de mãos debaixo da porta aberta. Ou seja, dentro da porta, aquela porta gigantesca que foi consagrada nesses 4 dias que o povo esteve ali passando. Nós pedimos a Deus anjos poderosos, fortes, para tirar da vida das pessoas todo embaraço, todo empecilho, toda angústia, toda aflição, todo sofrimento. Portanto, se você tem alguma coisa, alguma frustração, tá? Alguma dificuldade que você não consegue superar, neste sábado vai ser o primeiro sábado da porta aberta com a imposição de mãos. Portanto, será gigante, será inesquecível. A imposição de mãos vai acontecer em Santo Amaro e no Braz. A porta unicamente em Santo Amaro, unicamente no Braz, pois em Santo Amaro já é feita às segundas-feiras. Portanto, no Braz, às 18 horas, nós vamos passar nessa grande porta um pouco antes, né? Durante a imposição de mãos. E no domingo será a Santa Ceia da Independência, tá? O grande domingo da Santa Ceia da Independência, porque estamos no mês da Independência. O dia da Independência vai ser sábado, que é feriado. É importante você estar conosco nesse final de semana. Dia 15 de setembro vamos estar no Rio de Janeiro, uma saudade imensa do Rio de Janeiro. E Deus nos deu de novo, né? Deus nos deu de volta e estaremos inaugurando a grande cidade mundial do poder de Deus ali no Rio de Janeiro, a cidade mundial dos sonhos. Isso pelo poder de Deus nós conseguimos de volta. Ele é o advogado da obra dele, né? Deus é quem faz todas as coisas. E preparou para o povo querido, o povo de fé, o povo que tem um carinho enorme por essa obra. Portanto, estaremos no Rio de Janeiro, dia 15, às 10 e às 15 horas. Portanto, às 10 da manhã, às 3 da tarde, ali reinaugurando, na verdade inaugurando, porque foi adaptada, né, para ser cidade mundial dos sonhos. Então, você do estado do Rio de Janeiro, você do Espírito Santo, enfim, e
Você aí de Minas Gerais, Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é do lado do Rio de Janeiro. Juiz de Fora vai estar em peso lá, né? Palmas, Tapiruçu, Recreio, Leopoldina, Cataguases, esse povo vai estar tudo lá no Rio de Janeiro. E vai ser forte demais, tá bom? Eu queria que você continuasse participando conosco aqui do socorro à obra, da ajuda à obra. É muito importante. Se tornando coluna dessa obra, se tornando o esteio, como diz lá na roça, né? Desta obra, que sustenta a base, a sapata. É importante você participar, porque a sua vida será abençoada e a obra de Deus será abençoada, tá? Dá uma ligadinha na central agora, tem uma equipe te aguardando. Você vai receber o carnezinho para honrar mensalmente com R$70, que é o carnezinho dos amigos de Deus. E se você quer investir mensalmente, a empresa, no caso, amiga de Deus, a firma, o comércio, o escritório, enfim. Você que tem um restaurante, uma farmácia, você que tem uma mercearia, você que quer investir, você que tem um escritório de advocacia, uma clínica, né? Participa, fazendo também a sua doação mensalmente. Pega o carnezinho, empresa amiga de Deus, e a doação, o investimento é um salário mínimo por mês, tá bom? Eu quero levar até você uma palavra, que não é minha, né? É de Deus, é claro, que é o que renova é a palavra de vida, a palavra de Deus. Eu me lembro que uma vez Jesus fez um discurso um pouco pesado para os discípulos e para todos que ouviram. Na verdade, não é para nós, né? Que nós lemos, pregamos, entendemos, porque os discípulos não tinham esse preparo, não tinham a palavra de Deus em abundância como nós. Eles foram receber a palavra quando Jesus veio à terra. E num desses ensinamentos, eles ficaram meio assustados e alguns se dispersaram. E Jesus, triste por ter ficado ali abandonado, e muitos não andavam mais com eles, a palavra. Em João 6, né? E aí Jesus falou, porventura quereis vós também dispersar-vos? Aí Pedro disse, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela dá a vida eterna. A vida eterna é a maior das dádivas de Deus, das bênçãos de Deus. E se ela produz vida eterna, significa que ela produz cura, que ela produz libertação, ela produz prosperidade, qualidade de vida. Nesse mundo traiçoeiro, um mundo corrupto e corruptor, né? Um mundo hipócrita que vivemos, se não tivermos a palavra de Deus, fica difícil de suportar, de superar. Então presta atenção em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, diz assim, a cura de uma jovem adivinhadora. Muita gente não entende isso, mas adivinhar é uma doença, é porque é um espírito mau, né? Um espírito imundo. E uma pessoa que é possessa de espírito imundo, ela é doente. Aliás, não existe doença pior do que essa, né? Porque ela é escrava, ela não tem alegria do Espírito Santo, né? Porque é o espírito mau que está nela. Ela tem os frutos do espírito mau, né? Porque os frutos do Espírito Santo são paz, amor, alegria, né? Qualidade de vida, né? E os frutos do demônio são ódio, inveja, né? Traição, roubo. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, uma vez o Espírito Santo estando na sua vida, ele vai proporcionar o que lhe é característico, o que é dele, né? Que é a vida, que é a alegria. E o espírito mau estando, ele vai proporcionar, você vai ter o que ele tem para dar.
que é a destruição, que é a angústia, a inveja, o ódio, a guerra, né? Então, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha que situação. Quer dizer, não mudou não, né? Hoje a sociedade, às vezes até por medo, defende aqueles que praticam esses rituais macabros de adivinhar, né? No final do ano, as principais televisões colocam pessoas para adivinhar sobre a vida dos outros. Aí fala que um vai morrer de acidente, que o outro vai ter isso, que o outro vai ter aquilo. E é aplaudido, ou seja, aquilo ali é pura obra satânica, maligna, diabólica. Aquilo é maligno, mas eles têm medo. Tem medo por quê? Porque o diabo ameaça. Então, esses que apoiam, que até vão lá bater cabeça, é porque tem medo desse demônio. Mas por que tem medo do demônio? Porque não tem a presença de Deus, não tem as armas da fé. Porque quem tem as armas da fé, como diz lá em Efésios, capítulo 6, não tem medo dessa imundícia, não. Né? Aí o que acontece? Ludibriando as pessoas, apavorando as pessoas, e o povo vai lá cheio de expectativa, aí Satanás começa a bombardear, porque quer submeter a pessoa à escravidão, e quanto mais ele botar medo, desenganar e prever desastre, enfim, fracassos, mais a pessoa vai submeter a ele, vai depender dele, e aí sim, ele vai destruir. Agora veja como na época não era diferente, né? Aqui diz que a jovem, ela era endemoniada, né? Era doente. Quando a palavra diz cura, né? Então, sugere que ela era doente. Aí ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Quer dizer, ela tinha empresários, eles ganhavam dinheiro nas adivinhações, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eu vos anuncio o caminho da salvação. Ou seja, característico de Satanás isso aí. Você vê que, embora aqueles ali, eles não gostassem de Paulo, né, e de Silas, o demônio falava na boca dela, como se estivesse apoiando, elogiando, como se estivesse testificando, como no encontro com Jesus também. O demônio diz que tem eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha só. Agora, o curioso é que os demônios, embora não fossem favoráveis às obras de Jesus, sempre reconheceram a veracidade das obras e a grandeza de Cristo. E tem ser humano que chega ao cúmulo de não reconhecer, de duvidar, de murmurar, de perseguir, de escandalizar, de falar mal, né? Não deixa de ser o demônio também usando, mas o Satanás, pessoalmente, sempre reconheceu o poder de Deus. Você lembra quando ele se apresenta no meio dos filhos de Deus, aí Deus pergunta: você vem de onde, Satanás? Eu estava rodeando a terra. Então você viu meu servo Jó, né? Fiel, íntegro, reto, não tem ninguém como ele. Ao Satanás: mas o Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo. Quer dizer, deve ser duro para Satanás ter que reconhecer e ainda deixar essa palavra que Deus dá tudo ao homem que o serve. Pensa bem, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o seguinte, que eu já sabia que Deus dava tudo, mas o inimigo, o adversário, quando o adversário reconhece a sua vitória, é melhor, não é verdade? Então o adversário, o Satanás, ele próprio que fica ludibriando, enganando, escravizando, e que num dado momento que ele viu que Jesus estava debilitado fisicamente,
levou Jesus e mostrou muita glória do mundo e falou, tudo isso te darei, né? Ele já tinha deixado escapar que Jó servia a Deus porque Deus dava tudo a ele. Quer dizer, Satanás não tem nada para te dar. Mas ele próprio confessou que Deus dá tudo àquele que é íntegro e reto e que se desvia do mal. Aí, quando essa mulher andava atrás dos discípulos, dos apóstolos, o demônio que estava nela falava, esses homens anunciam, né? Esses homens pregam a palavra, o evangelho, anunciam o caminho da salvação. Olha o diabo confessando. Ó. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, quer dizer, o demônio. Finalmente ela foi curada, foi liberta. Ela era escrava do demônio e daqueles homens que ganhavam dinheiro às custas dela, quando o demônio a usava para adivinhar. Mas como é que o demônio adivinha a vida das pessoas, o apóstolo? Falando das deficiências, falando das frustrações, falando das pestes que ele mesmo cria na vida delas. Basta ele falar daquilo que ele faz na sua vida, né? Através de alguém, usando alguém, daquilo que ele mesmo cria, que ele mesmo faz, as dificuldades. Satanás coloca uma doença espiritual, que a ciência não cura. E aí você vai num desses adivinhos aí, endemoniados, ele não vai te curar, é óbvio que ele não vai te curar. É só você observar que é comum nesses lugares as pessoas saberem que estão passando por aquilo, que estão vivendo aquilo. E você fica até admirado, impressionado. Puxa, como é que ele sabe que eu sinto isso? Isso aí não é difícil. O difícil é ele tirar isso de você, já que é ele que põe. Ele não vai tirar. Ele não vai te curar, não. Pelo contrário, ele não veio para isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, diferentemente do Espírito Santo, Satanás, ele assola, ele aflige, ele arruína, ele destrói, ele maltrata. E quando você o procura, às vezes inconscientemente, o procura em alguém que não serve a Deus, ele vai dizer o que você está passando para te impressionar, mas ele não vai te ajudar. É só você ver o fim dessas pessoas, né? Agora, Deus, ele cura, ele liberta, ele dá oportunidades. E aqui, no versículo 18, diz assim, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aí diz assim o versículo 19, é o título, Paulo e Silas açoitados e presos. Que coisa, hein? Paulo e Silas açoitados e presos. Na teoria, a prisão, ela é para os infratores, para os que cometem crimes. E esses homens tinham feito um bem tremendo a uma mulher jovem, que era escravizada já há algum tempo. Eu queria chamar você para uma reflexão, uma análise sobre a obra de Deus. Não vou nem falar sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, não, a obra de Deus. Porque a Igreja Mundial não é a única que prega a palavra de Deus, não. Há igrejas levantadas por Deus que pregam a palavra. É claro que os ministérios, até com o propósito do próprio Deus, eles são diferentes, para alcançar diferentes pessoas. E dependendo da entrega daqueles que formam as primícias, que formam o corpo da igreja, então os frutos serão abundantes. Há diferença entre as igrejas, mesmo as igrejas de Deus, mas se todas são de Deus, por que há diferença? As estrelas são todas de Deus.
E o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz que há diferença de uma estrela para outra, não é verdade? É. E você observa também os brilhos diferentes das estrelas. Então, no nosso caso, que temos livre-arbítrio, no nosso caso, que uns podem se esforçar, uns se esforçam e outros não, é claro que haverá diferença, haverá entrega, né? Mudanças. E aí ocorre que esses homens, os apóstolos, né, Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos. Bateram neles com varas, com chicotes, enfim. E eles foram humilhados, maltratados. E a razão era a libertação, a cura desta mulher, a cura dessa jovem. Hoje, os açoites e também a maneira como a obra de Deus é maltratada é diferente, né? Até porque há leis que garantem a integridade física até dos infratores. Até os que cometem infrações, existem leis que os protegem, que garantem a integridade física deles, né? Do contrário, seríamos açoitados fisicamente. Hoje os açoites são denegrindo, perseguindo, humilhando, processando, escandalizando, falando mal da obra, né? Os açoites hoje são de outras formas, de outras maneiras. Naquele tempo existia assim também, mas a lei permitia que quem pregasse o evangelho, quem falasse, que anunciasse a Cristo em determinadas províncias, né, deveria ser açoitado, preso, maltratado e até mortos. Às vezes aconteceram alguns casos. Então, por causa desse bem, desse benefício, né? Então, hoje você observa os benefícios que a obra causa, que a obra proporciona, né? Melhor expressar assim, proporciona. Mas vê a gente também apanhando. Essa semana mesmo eu vi pessoas da igreja tristes, preocupadas, apavoradas, pessoas que não se informam muito, sei lá, talvez a estrutura não esteja ainda adequada, e que nos amam, têm um carinho por nós. Eu vi gente muito triste, uma senhora passou mal quando viu na internet uma notícia, o sujeito anunciando: estamos de luto, botou aquele lacinho do luto, né? E dizendo que Valdemiro Santiago, o apóstolo, acaba de falecer. E estando numa fazenda sua, no Mato Grosso do Sul, eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes no Mato Grosso do Sul, em toda a história. Aliás, eu tenho que voltar lá para ministrar, né? E aí, quando a mulher leu, ela ficou triste, ficou impactada, puxa vida, o apóstolo morreu. E aí ia passando para as amigas, e quem ouvia ia ficando triste, né? Aí eu pergunto, com que objetivo? Eles tentam de muitas maneiras, de muitas formas, aí falha, né? As tentativas falham, eles então, como não gostam da gente. Interessante, foi um comentário embaixo do sujeito que eu não conheço, que eu nunca vi, né? E também nunca deve ter me visto pessoalmente, porque provavelmente nunca tem ido à igreja, né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que vai numa igreja onde até nos cultos, nas concentrações, nas reuniões de menor expressão, tem milagres extraordinários. Então, uma pessoa que tem sensibilidade vai num ministério desse, ou ela sai impactada, ou no mínimo sai com temor de Deus no coração. Então, eu não acredito que alguém que consegue colocar uma notícia dessas, e falsa, e
E o que comentou ainda eu achei um pouco pior, porque ele falou, eu não desejo, a gente não deve desejar o mal nem para o pior inimigo, mas se Valdemiro foi morto, foi tarde, né? Aí eu penso assim, que se o sujeito não deseja o mal nem para o pior inimigo e desejou a minha morte, por que razão ele não gosta de mim? Será que a minha pregação ou as minhas ministrações tenham tirado de alguma forma o lucro desse sujeito, como Paulo e Silas fizeram? Talvez sim, não é verdade? Porque eles vivem de notícias falsas, né? Eles estão pensando em ganhar a vida à custa dos outros. Aí você vê que eu tenho que agradecer mesmo a Deus, porque Deus me deu o privilégio, eu que passei privações, vivi no limite da vida, tá? E eu me lembro que uma fase da minha vida, eu levava para o meu trabalho, quando era servente de pedreiro, uma marmitinha de comida, e quando dava a hora do almoço, o povo sentava para comer, para esquentar, eu tinha comida minha na chegada da obra. E ficava o dia inteiro com fome. E hoje eu tenho fartura e tenho ajudado milhares e milhares de pessoas, crianças, principalmente carentes, na África e no Brasil. E graças a Deus tenho participado dos Médicos Sem Fronteiras, sempre recomendando também as pessoas. Aí eu fico pensando, né? Por que será que a minha pregação, a minha ministração, ela proporciona lucro ou bens e vida regalada, vida abundante a uma multidão e a uma meia dúzia prejuízo? O que será que essa meia dúzia faz da vida? Da onde tira o sustento? Da onde tira o dinheiro deles para eles se sentirem ameaçados e achar que eu sou uma ameaça, no caso, para os lucros deles? Não sei que atividades essas pessoas têm, mas eles, para reverter ou para inverter essa situação, falam de mim dando notícias falsas, porque sabe que isso vai trazer um resultado financeiro para eles. Os acessos, enfim, as pessoas que vão lá conferir. Como a internet é uma terra sem lei, né? Qualquer bandido pode entrar lá e falar o que quiser, fazer o que quiser. Aí acontecem essas coisas, ninguém é punido, né? Ninguém é punido. Então, o sujeito, eu tenho que agradecer, por quê? Porque se eu não tinha nem para mim, hoje até os que não gostam de mim, eles veem uma oportunidade de ganhar um dinheirinho usando o meu nome. Não é isso. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas veja que Paulo e Silas foram açoitados e presos porque fizeram bem a alguém. Aí no versículo 19 diz assim, vendo os seus senhores, eu queria que os bispos, pastores prestassem muita atenção nisso aqui, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. Foram arrastados pelas ruas, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus, essas autoridades, né? Esses homens sendo judeus, perturbam, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Que coisa, hein? Você sabia que hoje há religiões que levam o nome de romanos e que também são contrárias ao evangelho genuíno, puro? Você vê que a Bíblia ela é impressionante, já tem resposta para tudo. Hoje, uma das principais responsáveis pela perseguição ao evangelho, só que faz de forma inteligente, ou seja, não aparece, pelo contrário, pousam de caridosos, de pacificadores, mas nos bastidores,
eles instigam autoridades que na sua grande maioria pertencem à religião deles para nos perseguir, para nos incriminar e até para criar leis que são nocivas ao Evangelho, à palavra de Deus. Os tais romanos, não é verdade? Então, naquela época, nós não podemos receber isso que esses homens estão pregando, porque nós somos romanos. Que coisa, hein? E aí levaram Paulo e Silas como se fossem bandidos, como se fossem infratores, porque pregavam a palavra e libertavam pessoas. Aí diz assim, ó, levantou-se a multidão unida contra eles. Que coisa, hein, rapaz? Deve ser triste, né? Na verdade, a gente hoje, os pregadores, goza de muitos privilégios, né? Comparando com os apóstolos, porque existe a perseguição, os açoites, sim. Só que somos açoitados assim, né? A nossa imagem, a nossa reputação, e aí envenenam pessoas contra nós para a gente, quando sair à rua, ser vaiado, ser xingado, ser maltratado. E até preso, né? Se possível. Processado, isso eu nem sei mais quantos processos eu tenho. Só que eu não me lembro de ter dado margem ou razão para que fosse processado. Pelo contrário, boa parte dos que me processam eu ajudei bastante. Mas os apóstolos foram levados, arrastados para a praça, tá? E foram açoitados, levados diante das autoridades. Aí a dor maior, nem acredito que tenha sido os açoites, embora ninguém gosta de apanhar, não é verdade? E dói, hein? Até hoje eu lembro dos açoites que eu levava da minha mãe quando eu era pequeno, com varas, né? Aquelas varas que envergam no lombo do sujeito, chega a enrolar na barriga assim, e não quebra nada, da goiabeira, pimenteira, aquele negócio, descasca. Ela descascava uma que a gente fazia embira de amarrar saco, não sei, é guaximba? Ih, rapaz, aquilo ali não quebrava não, aquela varinha que tinha lá dentro, branquinha. E às vezes a gente mesmo que cortava, né? Porque a gente recebia a ordem do pai, vai lá cortar guaximba, não tinha corda para amarrar o saco. Ela faz tipo um sisal, né? Aquelas varinhas, minha mãe, você botava para secar lá, ela atrás da porta, quando estava meio verdolenga ainda, e dava os açoites. Então eu fico pensando, dói. Mas você acha que tem dor maior, pelo menos na alma, de você renunciar à sua vida, se dedicar em prol da multidão e a multidão não reconhecer a sua autoridade, a sua unção, enfim, ser ingrata? Foi assim com Jesus e foi assim com esses homens. E hoje, pequena parte daqueles que beneficiamos, proporcionamos qualidade de vida através da fé em Cristo, uma pequena parte é que não reconhece, é que é ingrato, que nos persegue, nos processa, um processo trabalhista e até outros processos. Mas na época deles, olha só, a multidão gritou para crucificar Jesus e soltar o ladrão, o bandido. E quantos no meio daquela multidão tinham sido beneficiados, não é verdade? E na época do apóstolo Paulo, a multidão se levantou contra eles. Olha o versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, diz assim, ó, levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Com varas, ó. Olha só. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse é o versículo 23. Eu queria que você atentasse para essa explicação. Você que é um bispo, um pastor, um obreiro, um frequentador, não importa. A vida, ela tem isso mesmo. Os açoites, eles não são necessariamente físicos, né, com vara. Hoje a Bíblia chama de açoites, por exemplo, no caso dos discípulos, esses dois aí foram açoitados com varas e maltratados, arrastados nas praças, nas ruas.
Mas uma outra ocasião, a expressão é a mesma. Quando eles estavam num barco e se distanciaram de Jesus, diz assim, o vento era contrário, né? E o barco recebia muitos açoites, era açoitado pelo vento. Paulo e Silas foram açoitados pelo povo, pelas autoridades da época. E os discípulos do barco, no caso antes de Paulo e Silas, que vieram antes, Pedro, Tiago e outros, João, foram açoitados pelo vento. De repente você está numa fase da vida de muitos açoites. Talvez algum familiar seu venha lhe açoitando, ou seja, maltratando, desprezando, enfim, lhe odiando. É comum hoje pais serem açoitados pelos filhos, filhos serem açoitados pelos pais, não fisicamente, também isso, mas principalmente no desprezo, na humilhação, enfim, na perseguição. Talvez seja na empresa, no local de trabalho, você vem sendo açoitado, ou na obra, na igreja. Por que não? De repente você é um pastor, tá? E você está sendo açoitado, o bispo do seu estado, da sua região, está lhe açoitando. Cismou com você e está lhe açoitando. E Satanás sugere a você o quê? Murmurar, reclamar, lamentar, ou desistir, né? Que é o que Satanás receberia como coroa, né? Como medalha, como troféu. Porque a pressão, os açoites, eles vêm com o objetivo de fazer-nos desistir. Porque se você foge àquilo que Deus te designou, né, e determinou que você fizesse, na teoria você vai evitar açoites. Eu poderia evitar muita coisa dessas, tipo essa, Valdemiro morreu, Valdemiro é isso, Valdemiro é aquilo, né? Isso aí faz parte dos açoites. Felizmente, a maioria me quer bem e me ouve. E mesmo quem não é da igreja, esse dia mesmo eu estive numa feira de pesca, eu saí impactado, emocionado com o carinho. Quem estava comigo, as pessoas que estavam comigo, ficaram comentando, puxa vida, eu nunca vi desse jeito, eu também nunca tinha visto assim não. Porque eu já entrei em muitos lugares, na multidão, e recebi, a cada 100 pessoas, 90 me assediou para uma foto, uma selfie, um abraço, um autógrafo, uma bênção, uma palavra de carinho, de apoio, e umas 10 xingando. Mas dessa feita, 100%, pela primeira vez eu vi 100%. Todos que se depararam comigo vieram me abraçar e agradecer e testemunhar, e uns falar do familiar. Então é natural que tenhamos açoites, e talvez no seu segmento você não entenda os açoites, mas esses açoites vêm para não colocar a nossa fé à prova. Porque a fé, ela só serve mesmo quando é provado o seu valor, né? Assim como o ourives, ele prova o ouro, tá? Com o fogo, e o ouro se torna puro. Assim é a nossa fé. E, na verdade, biblicamente falando, o valor da fé é muito maior ainda do que o ouro. Está lá em 1 Pedro, se eu não me engano, na Epístola de Pedro. Então tem que ser provado o valor da sua fé. E você eventualmente vai ser provado. Você, pastor, vai ser provado. O bispo. Agora, se a sua fé não passar no teste, é porque você não serve para a obra. É porque você não serve, porque essa obra é tão valiosa e a unção de Deus é tão rica, é tão extraordinária. Imagina você, nós que
fomos desprezados no passado, humilhados, vivíamos no anonimato. Hoje, magistrados e pessoas de diferentes classes sociais sentam para nos ouvir. Imagina você, nós que nunca imaginamos, nunca conseguimos entender um médico curando um enfermo, um doente. Hoje praticamos a cura em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Mas vocês curam? O que está em nós cura, que é a presença de Deus. E está escrito. Aliás, é porque até isso fizeram leis para pegar-nos em alguma falha. Mas olha o que diz a palavra. Olha o que Deus diz. O que Jesus disse. Ide e curai. Ele falou, ide e curai. Então é isso. É natural, né? Tem que comentar mesmo, quem quiser comentar. E com certeza a maioria está recebendo o que Deus está dando. Então é assim que funciona. Você vai ser provado, eu serei provado, nós seremos provados, tá? Todos nós. Não tem como você não ser provado. Agora, se você passar nessa prova, né? Eu não sei precisar o tempo, porque alguns precisam de menos tempo, outros de mais tempo, né? E os que são provados mais tempo, o galardão também vem maior, a recompensa vem maior, tá? Quando Deus realmente entrega o galardão, a recompensa, aí vem em grande proporção. E aí esses homens aqui foram açoitados, arrastados, colocados na frente das autoridades e depois levados à prisão. A multidão vaiava, humilhava, açoitava também, né? Depois de, versículo 23, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Que coisa, hein? Coisa terrível, né? Como se não bastassem jogá-los numa masmorra, digamos assim, no cárcere, numa cela fria. Lá dentro tinha troncos, ainda foram acorrentados ali, né? Aí você vê a ignorância do mundo, né? Da sociedade e até de muitos que são investidos de autoridade. A recomendação aos carcereiros era que guardassem com toda a segurança aqueles homens. Aí eu pergunto, existe segurança para o poder de Deus? Ou seja, existe proteção contra a ira de Deus? Tem um antídoto, tem uma maneira de alguém se defender da ira de Deus, da mão de Deus? Não, não existe. Ninguém é páreo para Deus, ninguém é adversário para Deus. Você que se acha lutando contra a obra, denegrindo, maltratando. E você que dentro da obra de Deus engana e maltrata também os seus irmãos, até os seus filhinhos, bispos, que deveriam ser tratados com muita dignidade. E também os subordinados, que com inveja, no intuito de prejudicar os seus superiores na hierarquia, inventam e mentem, ou até para tomar o seu lugar, você está destruindo a sua própria vida, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus e ninguém pode resistir à mão de Deus ou lutar contra Deus. Isso eu garanto a você. Eu tenho vivido muitas experiências. Eu não era nem para estar vivo. Eu acho que cansaram de me ver vivo e por isso que põe essa notícia aí que o Valdemiro morreu.
O pior é que, olha só que matou um jacaré. Eu cansei de pegar jacaré com a mão, eu tenho um vídeo eu pegando jacaré com a mão, sucuri. E ironia do destino, hein? Eu lembrei do outro lado da raia, né? Aquele americano, né? Aí o cacete falou, vai emplacar, porque teve o episódio do cara da raia lá, né? Vou falar que o jacaré matou o Valdemiro, olha. Rapaz. Aí pior que você prejudica a vida de pessoas, senhorinhas, inocentes, né? E criança, que hoje em dia a criançada tem acesso e as crianças gostam tanto da gente, né? Então isso aí você não diminui nada na minha vida, não. Isso é um bobo. Eu só posso, você me perdoa, o povo de Deus vai me perdoar agora. Lá em Minas tem negócio de falar o bobo olhando. Esse aí é um bobo cego, né? Não olha, não. Isso é um bobo, né? Aquele bobo mesmo que não tem cura, sabe? Vou chamar de bobo que é menos, né? Porque lá em Minas chama todo mundo de bobo. Come bobo, bebe bobo, vai dormir bobo, vai descansar bobo, né? Mineiro tem maneira de falar, então não vai ofender. E se for mineiro ainda é que não vai ofender mesmo. Né? Mas, pessoal, é complicado esse negócio. Mas vamos em frente aqui que tá legal isso aqui, porque às vezes eu sou açoitado, às vezes o bispo é açoitado, os pastores, né, são açoitados, e, enfim, e obreiros e frequentadores. Talvez você seja açoitado pelo simples fato de frequentar a igreja. Aí seus familiares não aceitam, enfim, cortam até relação, a conversa, enfim. De repente zombam de você, maltratam você, né? Mas esses homens foram açoitados fisicamente. Imagina também a imagem, como é que ficou diante da multidão, a humilhação, né? E foram jogados no cárcere. A recomendação para o carcereiro era o seguinte: mantenha-os em segurança. Ao carcereiro, bom, então vou botar dentro da cela, que já não sai, de segurança máxima, só que tem uns troncos lá, vou botar corrente no pé deles e amarrar nos troncos. Aí eu quero ver sair. Deve ter falado até, né? Agora eu quero ver escapar aqui, eu quero ver sair dessa prisão aqui, eu quero ver. Aí o versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, porque quem é que vai dormir com tantos vergões no lombo, não é verdade? Com tantos açoites, quem vai dormir? Aí diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa, hein? A força do louvor, da palavra, né? Numa escala de poder, a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa ainda que o louvor. É muito mais poderosa. Mas a oração e o louvor são poderosos. Veja bem. Aí eu fico pensando, né? Se um louvor é capaz de provocar uma situação dessas que você vai ver a seguir, e a oração, eu imagino o que essa palavra, o que a palavra pode fazer se alguém der ouvidos, der crédito, submeter a ela, né? Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu até entendo a oração aqui, né? Eu entendo, porque a oração ela tem várias formas, tá? Existe a oração de ações de graças, que é aquela que agradece a Deus pelas graças alcançadas. Existe a súplica, o pedido de socorro, né? Quando a pessoa está lá no fundo do poço. No caso desses homens, estavam maltratados pelas autoridades e açoitados e judiados pelo povo, rejeitados pelo povo, que eles levavam as boas novas. Eles tinham dores na carne, no corpo e na alma, né? Então eu entendo a oração. Mas cantar louvores a Deus, depois de açoites, na madrugada, sem conseguir dormir, também dormir dentro de uma cadeia, né? E com a corrente nos pés, né? Você sabia que uma das razões pelas quais a sociedade zomba e maltrata
os evangélicos, o povo de Deus é isso. É que o cristão, o evangélico, o homem de Deus, ele pode estar aflito, né? Se ele é nascido de Deus, que ele está louvando, glorificando, buscando, orando. E eu já ouvi tantos dizerem, essa pessoa vai na igreja, olha a vida dele como é que está. Pior que está sempre com a Bíblia, sempre pregando, não sei o quê, papapá. Quer dizer, eles não entendem. Então, a força da mulher de Deus, do homem de Deus, do cristão, está exatamente no fato dele entender que a vida dele já é um milagre e que se ele olhar à volta dele e não ver benefício nenhum, ele ainda tem motivo para glorificar a Deus, adorar a Deus. E aí é que Deus manifesta. Tá? Se você está reclamando da vida, murmurando, dificilmente você vai vencer. Mas se você, mesmo com os açoites, com os vergões, mesmo com as humilhações, ainda encontrar espírito para glorificar, para adorar, para agradecer, para buscar, é certo que Deus vai te dar uma resposta extraordinária. E esses homens, por volta de meia-noite, Paulo e Silas, né, oravam, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Essa é a parte do Valdemiro, da Francileia, dos bispos, dos pastores, dos obreiros que fazem a obra. Porque, eventualmente, nós vamos ter açoites, ou seja, tristezas e frustrações e maus tratos da sociedade, de algumas autoridades do mundo. Mas faz parte do alimento, da unção, da força de Deus na nossa vida, tá? Porque a nossa fé sendo provada, é isso que ela vai proporcionar. Deus poderia ter feito acontecer o terremoto e quebrado só a cela onde estavam esses dois. Soltar só as correntes, quebrar ali os troncos, soltar as correntes, as algemas, as cadeias desses dois. Mas olha o que diz a palavra. Pela oração do Paulo e do Silas, pelo louvor do Paulo e do Silas, mesmo sem ter motivo aparentemente para orar e louvar, porque quando alguém está açoitado, está triste, está com dores, está frustrado, reclama, murmura, atribui a Deus o seu fracasso, blasfema às vezes. E esses homens oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite, ensanguentados. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão inteira. Abriram-se todas as portas, eles precisavam só de uma porta, teoricamente. No máximo duas. A da cela e a da cadeia, né? Que dá acesso à rua. E abriram-se todas as portas. Então você, pastor, você, bispo, você não foi chamado para cuidar da sua vida, não. Você foi chamado para abrir portas na vida dos outros e todas as portas. Né? Você não foi chamado para soltar as suas algemas, os seus grilhões, as suas cadeias. Não, para tirar os seus pés dos seus troncos particulares. Não. Isso aí é Deus vai fazer, isso aí é Deus quem faz. Eventualmente, se você se sentir preso em alguma situação, ou seja, frustrado, angustiado, humilhado, perseguido, injustiçado, Deus é quem vai cuidar, Deus é quem vai se encarregar. Você foi chamado para orar e na sua oração, portas se abrirem na vida dos outros, que estão presos, que estão condenados, que estão aflitos, tá? E foi o que ocorreu. Paulo e Silas bastava ter derrubado na oração a cela que os guardava e
os troncos que os prendiam, mas eles abriram no louvor e na oração todas as portas de todos os presos. De todos os presos. Por quê? Porque eles não reclamaram. Porque eles não murmuraram. Eles não blasfemaram, eles não atribuíram a Deus aquilo ali, aquela frustração, aquela angústia. Você já imaginou a repercussão entre aqueles que zombavam, ou que zombaram, ou que os açoitaram? Você já imaginou a repercussão no meio do povo? Sabe aqueles homens lá, você viu a notícia hoje de manhã? Você viu a notícia? Aquela cadeia que foi construída há pouco tempo, de segurança máxima. E nós ouvimos a autoridade dizer ainda, põe na cela, ainda prende em tronco, ou seja, guarda-os com toda a segurança. Toda a segurança. Não existe isso para Deus. Não. Então, Deus tem o controle de tudo que acontece comigo, com você, conosco. Nós não temos que agir como se fôssemos os nossos guardadores, os nossos protetores, ou se protegêssemos a nós mesmos, não. Nós temos que continuar com a visão, com o alvo, com a missão, que é tirar pessoas que estão presas, que estão aflitas, que estão nas garras de Satanás. Ainda que isso venha a custar a nossa prisão, ainda que isso venha a custar a nossa liberdade, custar, enfim, a nossa alegria, tá? Às vezes, porque esses homens praticaram uma cura e rendeu tudo isso a eles. Mas Deus não os abandonou. E eles, imagina se à meia-noite eles estivessem lá xingando, tá vendo? Se eu sair daqui, nunca mais eu prego o evangelho. Deus não nos protegeu. A palavra de Deus garante. Mas cadê? Estamos presos, sentindo dores, né? E o terremoto, ele sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas. Que coisa maravilhosa, que coisa grande. Sabe que eu me emociono sempre que medito nessas palavras. E soltaram-se as cadeias de todos. Esses dias eu derramei a minha vida ali no altar, eu dei como sacrifício mesmo, até o limite físico, com várias entradas ao vivo e ministrando em várias concentrações. Na semana passada, até domingo, né? Até segunda-feira. Segunda-feira eu já abri com uma mensagem de manhã. E eu estava no altar e Deus falou comigo sobre esse propósito de fazer a imposição de mãos com o povo passando nesta porta gigantesca. Olha a multidão que está passando aí. E olha o que já aconteceu na vida de muita gente. E vai ser um pouco trabalhoso, mas eu senti esse desejo. Por quê? Porque a minha vida é colocada no altar para que portas se abram. E Paulo e Silas provaram que a vida deles, na verdade, era uma chave para abrir portas de prisões e tirar as cadeias de todos. Deus deu uma nova oportunidade àqueles ali. Mas eu não sei se você observou, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão, quer dizer, os demais presos, escutavam. E só foi possível a abertura das portas para que eles saíssem em liberdade e recomeçassem a vida. Só foi possível por causa dessa palavra, escutar. Olha lá. Eles oravam, cantavam louvores e os demais escutavam. Se você escutar, se você decreta, se escutar isso gera o seguinte, ouvir, obedecer, entender. Se você ouvir, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai agir na sua vida. É certo que vai. Então essa é a palavra para nós, né? Para o povo que de repente se acha
açoitado aí fora, problemas financeiros, familiares, espirituais, físicos, para os obreiros, pastores e bispos, para nós, que às vezes somos açoitados, mas Deus só permite para que Ele veja o valor da nossa fé e nos recompense, e através de nossas vidas possamos abrir portas. E no caso desses dois, conseguiram abrir todas. Também eles se entregaram ao máximo, né? E abriram-se todas as portas. E no versículo 27, lembra do carcereiro que recebeu a incumbência, a responsabilidade de mantê-los presos em segurança e além da cela ainda amarraram no tronco que estava lá dentro da cela? O carcereiro despertou do sono e vendo as portas, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, que era a arma mais sofisticada da época, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Porque, é claro, o governo, as autoridades iriam sacrificá-lo. Tinha pena de morte, né? Paulo e Silas estavam caminhando para isso também. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Interrogação. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Que coisa maravilhosa, né? O aprendizado nessa palavra é que a minha vida aos pés de Deus, no altar de Deus, à disposição de Deus, pode abrir portas na vida das pessoas. E a sua também, pastor, e bispo, e obreiro, missionário, missionária. E, além disso, Paulo deixou claro para o carcereiro que, pela fé dele, pela crença dele, ele poderia salvar também os da casa dele. Eu posso, com a minha vida, abençoar a vida de muita gente, abrir portas na vida de muita gente. Eu tenho visto isso. E você pode, através da crença, da fé, de ouvir a palavra e crer nela, salvar sua família, sua casa. Então não vale a pena reclamar, murmurar, lamentar, fazer motim, querer conquistar a ferro e fogo. Não. Força, violência. O que vale a pena é confiar em Deus, é esperar em Deus, é deixar Deus trabalhar. E nesse sábado, eu quero convocar você e a multidão. Nós vamos passar na porta, na imposição de mãos. Vai ser extraordinário, vai ser o mais abençoado de todos que já tivemos. E domingo, então, nem se fala, que é o domingo, a Santa Ceia da Independência, em todas as igrejas mundial do poder de Deus. E dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro, às 10 e às 15 horas. Tá? Se você gostou da mensagem, da palavra, se ela serviu para te abençoar, ajuda a manter o programa no ar, liga na central, investe na obra, participa, tá bom? Se tornando um fiel dizimista. Tudo que o Senhor lhe der, devolva a 10ª parte. E semeando também, investindo no carnezinho dos R$70, que são os amigos de Deus, tendo seu nome no livro, né? Que levamos sempre ao monte para orar. E você que tem uma firma, uma empresa, um escritório, ou é um trabalhador autônomo, mas pretende crescer, tirá-la do vermelho também, torna-se sócio da obra de Deus. Associe-se a Deus, como diz a palavra, Filipenses 4. Então você pode ligar e pegar o carnezinho, boleto, empresa amiga de Deus, tá bom? E socorrer a obra de Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado,
Nós entramos em oração na tua presença, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e pedimos ao Senhor a infinita misericórdia sobre nossas vidas, sabedores de que a oração abre portas e também o louvor. Nós oramos e glorificamos o teu santo nome e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, toca naquela mãezinha que tem um filho nas drogas, seu coraçãozinho açoitado todos os dias com preocupações, aflições, lágrimas. Aquele pai de família que viu as portas se fecharem e chega em casa envergonhado depois de uma caminhada, de uma jornada, não de trabalho, porque ele não tem, mas de procura, de busca, sem êxito, sem sucesso. E chega em casa também açoitado e ainda é interrogado e acaba sendo açoitado em casa pelos familiares. Você não quer trabalhar, você é um preguiçoso. E o coração dele sangra, por dentro chora. Meu pai, essa criatura que descobriu uma doença, uma enfermidade que a ciência não pode curar. Ou tem um ente querido internado no hospital, ou num presídio, na penitenciária. Ela precisa muito do socorro do Senhor. Meu Deus, visita essa pessoa, toca na vida dela. Faz uma obra extraordinária, grandiosa. Tira a angústia, a mágoa, a revolta, o ódio, o sentimento de frustração, de fracasso, a depressão. Tira as dores do corpo e da alma. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Dando emprego, dando aumento na renda, multiplicando, prospera as empresas amigas de Deus que têm honrado, que têm patrocinado. Esses que fizeram estão fazendo as doações para a obra Saudosos Compromissos, das dívidas, do programa de TV, de tudo que é necessário. Abençoe-os do Carnezinho Amigos de Deus, que contribui com R$70 todo mês. Pai, abençoa os católicos, espíritas, evangélicos de todas as denominações. E os não religiosos também, consagra esta água e quem beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Deus abençoe.